A gente está abrindo, então, a terceira jornada do NEPAM, que tem como tema Foucault e os gregos. E é uma atividade, então, desse núcleo de estudos de pensamento antigo e medieval, que é um grupo de pesquisa aqui da UFCA, que já funciona há 6 anos, com atividades regulares e também com esses eventos, né? Esse é o terceiro. E esse evento só foi possível porque esse grupo trabalhou junto, né? Então, a minha fala aqui agora, na verdade, é só para dizer, agradecer aos companheiros e companheiras. Eu queria agradecer a Valéria, a Andréia, ao Gabriel, ao Iatan e ao Felipe, né, por estarem juntos aí organizando esse evento e, enfim, acreditando no trabalho do NEPAM, né, acreditando na pesquisa conjunta. E aí, eu vou fazer a helenista, embora a mesa de hoje seja sobre Foucault mesmo. Eu vou fazer a linha helenista e vou ler um trechinho bem pequenininho do texto do Vernant, que é um grande helenista francês, também francês como Foucault, contemporâneo do Foucault, e que fala sobre a amizade. O texto se intitula Terceira Amizade, está no livro do Foucault do Vernant, chamado Entre Mito e Política. É um texto, então, sobre amizade, né, e é um texto muito autobiográfico, assim. O Vernant participou da resistência francesa, né, à invasão nazista, e ele, nesse texto, fala um pouco sobre a tradição, pensando a amizade e também a experiência dele da amizade relacionada a essa tradição. E aí tem um trecho que diz assim: como a gente está numa instituição de ensino, né, e, enfim, aqui eu tenho essa função de professora, né, eu achei que cabia esse texto. Então diz assim: é preciso começar por deixar de ser professor para poder ser. Isso significa, obrigatoriamente, na minha opinião, trata-se de uma ideia grega, que toda relação social, tanto com uma turma quanto com o grupo no qual nos engajamos na resistência, implica um cimento, que é a amizade. Esse elemento fundamental é o sentimento de uma cumplicidade, de uma comunidade essencial sobre as coisas mais importantes. Na relação do professor com seus alunos, é o fato de compartilhar uma certa imagem do que deve ser uma pessoa, de ter em comum uma forma de sensibilidade e de abertura para o outro, de concordar com a ideia de que ser outro significa também ser semelhante. Para mim, o tipo de relações que eu queria instituir em minha sala devia ser idêntico àquele que eu conhecia de outras experiências. Era a mesma coisa que meus alunos pensavam, e foi isso que me disseram mais tarde. Tratava-se de construir a realidade da sala de aula um pouco calcada no modelo da experiência que eu já tivera, prolongada e modificada em condições diferentes das da guerra e da resistência. Experiência de uma proximidade estranha, de uma proximidade com pessoas que são diferentes de nós e que, de repente, ficam próximas. Então, o espírito do nosso trabalho no NEPAM, o espírito da organização dessa jornada é esse. E aí eu quero chamar os professores e amigos também, né, que toparam generosamente fazer parte de um evento, de um núcleo de estudo de pensamento antigo e medieval. A professora Natasha Muriel, a professora Regiane Colares, o professor Fernando Gimbo, para comporem a... Muito obrigada, Camila, pelo convite. Parabéns para o grupo, pelo gesto de auto-organização do grupo. É um orgulho, então, para nós estarmos aqui. Acho que nós três estamos tentando estar à altura, né, do seu grupo. E gostaríamos, então, de alguma forma, nós prestigiarmos vocês, né, trazendo algumas questões aí dos nossos interesses, mas também uma questão assim, que acho que tem a ver com o programa filosófico do século XX mesmo, que é o programa Foucaultiano, né? E no meu caso, é um caso assim, um pouco de compartilhar com vocês, né? Uma pesquisa de caso mesmo, que eu realicei, que tem a ver com
os limites e os alcances do conceito de dispositivo na obra de Foucault e o diálogo que esse conceito tem assim exposto, né, para outras áreas, como são a área da antropologia visual, a antropologia social, a psicanálise, etc. Temas que formaram parte dessa minha pesquisa. Eu preparei, como eu sou estrangeira, para mim é mais difícil improvisar, né? Eu preparei um pequeno texto para não ficar assim tão... Mas, de todas formas, é difícil, assim, uma pesquisa de 5 ou 6 anos você resumir em 20 minutos. Vocês vão achar alguns saltos e a gente vai aproveitar esses saltos para conversar depois. Sim. Então, eu coloquei o título do corpo como dispositivo de criação. E, de alguma forma, eu me situo um pouco na leitura, mas também fico à disposição depois para a gente dialogar, né? Nesta comunicação, então, pretendo transitar relações entre o corpo e a filosofia, mais especificamente, trazendo um percurso que já desde há alguns anos vem me comovendo pelas potencialidades que apresenta e as discussões que abre no campo da filosofia e da estética contemporânea. Trata-se de mapear alguns caminhos que desembocaram, podemos dizer, em um estudo de caso. E o caso é o problema de um tipo de transmissão produzida pelo dispositivo fílmico em um corpus específico, o corpus do cinema argentino, transmissão dos gestos próprios da codificação corporal da dança, que é a mais representativa desse país nas suas origens, a dança do tango. O tango dançado pode ser entendido como um dispositivo de criação, sorte de hiperconexão entre dois corpos que virtualmente se desenham no espaço em um terceiro corpo, heterogêneo, tão instigante em sua emergência, e já veremos melhor de que se trata esse emergir, e tão representativo das preocupações quanto o corpo expandido, citado pelo próprio Foucault em uma conferência radial de 66, quando ele afirma: depois de tudo, acaso o corpo do bailarino não é justamente um corpo dilatado, segundo todo um espaço que é interior e exterior, à vez? O corpo é o ponto zero do mundo, aí onde os caminhos e os espaços vêm se cruzar. O corpo não está em nenhuma parte. No coração do mundo, é esse pequeno núcleo utópico a partir do qual sonho, falo, exprimo e imagino. Percebo as coisas em seu lugar e também as nego, pelo poder indefinido das utopias que eu imagino. E com Foucault, pretendemos questionar, a partir de um vazio, e pensar em que ponto a dança pode trazer apenas um corpo disciplinado, e onde ela cruza a fronteira para transformar o movimento em uma contraconduta. Questionar qual é o agenciamento que produz esta dança de abraço, chama-se o tango, entrelaçado e de contato na altura do tórax e do coração, dança vista como imprópria no contexto do início do século XX. Questionar o alcance do conceito de dispositivo aplicado no nosso estudo de caso ao cinema e à dança do tango. Questão que iremos esclarecer formalmente um pouquinho mais adiante. Sendo que, tanto o dispositivo fílmico quanto o do tango dança, além de estarem intimamente intrincados na história cinematográfica argentina, cumprem o requisito formal de incluírem o espectador em sua própria produção de sentido. Fazemos então um breve excurso para colocar Foucault no diálogo que durante todo o século XX insiste, passando de um corpo-objeto para um corpo vazio, oco, espécie de caixa de ressonância, um diapasão, diria o Marcel Proust, um corpo sujeito. Para introduzir o diálogo é crucial nos situarmos historicamente no lapso que vai entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX.
momento em que se sucedem enormes transformações tecnológicas e socioculturais que mudam a relação do sujeito humano com o próprio corpo. Incrementa-se e sociabiliza-se o contato da pele. Os corpos não se olham e se tocam como antes, se tocam mais, sendo que, por sua vez, a pele é atravessada por diferentes tecnologias de visualização médica, mudando o olhar que o homem tem de si, enquanto o fetiche do fosco se torna transparência. A urbe moderna, oferece múltiplos corpos ao olhar na disseminação de espetáculos de variedades, fantasias musicais, shows de rua e de circo, monstros e fenômenos impensáveis, assustadores, causando um tipo especial de prazer, esse que a personagem baudeleriana buscava causar, quando afirma: não há maior prazer que dar algo a quem não o esperava. E através das novidades da cultura visual, não apenas para a burguesia mais acessível a uma massa humana desencantada, nascem mundos e fantasmas que se reproduzem nas fotografias, nos jogos ópticos e, fundamentalmente, no cinematógrafo. Aparelho que foi, durante muito tempo, pelo menos os primeiros 20 anos, pensado como uma máquina sem utilidade alguma, da qual nada se esperava. O terceiro livro dedicado à história do corpo, esse volume é nomeado As Mutações do Olhar, no século XX, Georges Vigarelot aponta, nesse sentido, uma questão de natureza epistemológica e se interroga acerca de como o corpo tem chegado a se converter em objeto de investigação histórica no século XX. Esta não é uma questão menor, considerando que, até então, o corpo ocupava, salvo exceções nas trilhas do cartesianismo, um papel secundário do ponto de vista da teoria do conhecimento e da história. O corpo havia sido considerado uma porção de matéria ou um mecanismo habitado por espírito. Coisa pensante em oposição radical à exterioridade, diferentemente de Platão e de Aristóteles, em Descartes há um dualismo. Por um lado, espírito manifesto no fato de sermos pensantes. Por outro, o corpo, que obedece tanto aos movimentos quanto às leis que regem a todas as máquinas. Este dualismo não apaga o fato de que, em Descartes, o corpo também é objeto de estudo psicofísico. O corpo é entendido como um artefato cuja união com a alma é apenas percebida em uma experiência mundana, certamente obscura nos termos metódicos. Nesse período, se pensamos na dança, a valsa representa o apogeu do corpo, que foge de gestos oscuros e expõe o encanto da repetição idêntica entre os casais. Lembremos que o termo valsing remete a girar, rolar, fazendo ênfase na velocidade, a partir de um ideal de perfeição sem atrito do eixo corporal, associado às peças de uma máquina semelhante a um relógio tirolês. Mas isso fica no tempo, e a partir do século XIX e para o século XX, a nova relação entre o sujeito e seu corpo começa a ser teorizada a fundo, tanto pela psicanálise, pela antropologia, quanto pela filosofia, que reativa a questão da estética, no sentido etimológico de uma teoria da percepção, a estésis, e atualiza a teoria das práticas artísticas. Lembremos que a percepção, segundo Walter Benjamin, recoloca a praxis e a experiência como modelos de conhecimento e produção. Mas não avancemos tão rápido. A psicanálise freudiana, que por capricho nasce em 1900, reconhece no seu enunciado fundamental que o inconsciente fala através do corpo. Pensemos nas paralisias histéricas, nas perdas da voz, nas afasias. Valoriza a imagem do corpo na formação do sujeito e o pele, aspecto relevante na própria conceituação do inconsciente freudiano. A filosofia de Husserl também considera o corpo a fonte originária de todo significado e influencia o existencialismo do Merleau-Ponty, uma referência para todos nós que queremos pensarmos no corpo e na percepção. Para ele, o corpo poderia ser pensado como encarnação da consciência e pivô do mundo. Herdeiro do Husserl e Heidegger,
de Sartre e das pesquisas relativas à psicologia e as artes modernas, Merleau-Ponty exprime contra a tradição ocidental a ideia de que não há reflexão completa e de que a reflexividade não é propriedade da consciência, mas do corpo, agora tido por corpo reflexivo ou corpo cognoscente. O corpo se situa para aquém das tradicionais alternativas que o colocam como objeto, sendo que o corpo não é um amontoado de músculos, ele afirma, ossos, nervos, todos exteriores uns aos outros. Também o corpo não é um puro sujeito, que seria um espírito absoluto para quem o conhecimento não teria um ponto de vista, sem inerência histórica ou material. Na fenomenologia da percepção, e focando na experiência do corpo próprio, Merleau-Ponty lança a ideia de que a realidade do corpo não é nem uma coisa, nem de uma coisa, nem de uma consciência, pois afirma o corpo tem uma forma de organização ambígua, nem inteiramente exterior, nem completamente interior, pois ele está inscrito na natureza, mas também possui uma intenção cognoscente. Função exploradora e estruturante da experiência no mesmo momento da reflexão. Daí pode-se concluir que o corpo não comporta um objeto, já que é pelo corpo que tudo mais existe. E o corpo próprio, esse que eu tenho, é também quem eu sou, um paradoxo vivo. Em diálogo com a antropologia, e depois de finalizada a Primeira Guerra Mundial, o Marcel Mauss soma as perspectivas da psicologia e da filosofia a questão das tecnologias do corpo, pensando o movimento diferencial e as formas com que os homens utilizam o corpo em cada sociedade, a partir de uma descoberta que o antropólogo vincula especificamente ao cinematógrafo. Ele observa que nos jornais filmados, os gestos característicos e diferentes das tropas marchando atende a esta questão, a esta banalidade da caminhada pela cidade, que se torna um palco, né, e a cena que torna os soldados heróis e os lança, né, como sujeitos dançantes pelas ruas. Ganhada a guerra, Mauss narra que o cinema também lhe apresentou tomadas de mulheres francesas gestualizando e imitando as americanas, no jeito delas fumarem, encenando rastros da cultura dos vencedores. Depois de muitas hesitações, Marcel Mauss produz uma reviravolta na antropologia, quando escreve: neste sentido, acho possível teorizar sim sobre as tecnologias do corpo, e coloca uma ressalva que orienta muitas das pesquisas atuais sobre o corpo para além da antropologia. O antropólogo sustenta que o estudo das técnicas corporais é viável apenas quando estas cumprem um requisito fundamental, a saber, as de serem parte de uma tradição que as torna eficazes na transmissão de sentido. Cito o próprio Mauss: todos temos caído no erro fundamental, eu mesmo, durante muitos anos, de achar que só existe uma técnica quando há um instrumento. É necessário voltar às velhas noções, às considerações platônicas sobre a técnica, a techné, e olhar como Platão fala da técnica da música, e especialmente da técnica da dança, e então fazer mais geral as noções de técnica. No meio técnica, o ato eficaz, tradicional, vejam como esse ato não se diferencia do ato mágico, do religioso, do simbólico. É necessário que seja tradicional e eficaz. Não há técnica nem transmissão se não houver tradição. As técnicas são aspectos codificados, maneiras pelas quais os homens da sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo. O corpo, produto de uma cultura, destaca alguns usos na medida em que eles são orientados pela eficácia da tradição, configurando um domínio técnico no qual há outro instrumento, no qual não há outro instrumento que o próprio corpo humano. O processo e o produto partilham sua forma de ser e estar no mundo,
Daí que a técnica corporal pressupõe transmissão e, portanto, tradição. Deve também produzir efeitos, segundo Mauss, ser eficaz, sim, o que não caberia falar de técnica. Mauss se encontra alinhado, então, nesse sentido, na filosofia nietzschiana. O filósofo alemão pensou o corpo como produto de experiências, remetendo ao termo alemão Leib, em oposição a Körper, utilizado geralmente pelo racionalismo cientificista. O corpo, Leib, segundo o filósofo, seria um campo de forças, de transmissão e de tensão criadora, base da cultura e de todo juízo, fonte das ideias sensíveis. Nessa linha, Mauss, enquanto objeto e meio técnico por excelência, é permanentemente assinalado o corpo por movimentos, ritmos, atividades, posturas, manhas e formas de repouso, mesmo que o repouso incomode ao capitalismo. Segundo Lévi-Strauss, no infinito destas miúdas práticas cotidianas, protegidas por sua própria insignificância, o corpo humano se torna um composito vivo do corpo social. A antropologia mostra que isso que parece haver de mais natural na vida cotidiana passa aí pela problematização indissociável da experiência social. A dimensão individual que anima estas práticas do corpo só se concretiza em desejos, modos de viver, mesmo quando a transmissão e a tradição estejam sempre ao serviço de uma reinvenção do social e de uma reinvenção do subjetivo. Os usos do corpo, então, na vida cotidiana, sua higiene, sua beleza, sexualidade, forma de ser, rituais urbanos e rurais, medicação, técnicas de sono e vigília, aparecem como elos de um programa que o coloca no centro da filosofia do século XX e da sua concepção da história, programa indissociável da filosofia do Michel Foucault. Seguindo Foucault, é que nos adentramos realmente no problema que hoje nos convoca. Na década de 80, Foucault volta a nos provocar quando afirma: talvez seja este o momento de reencontrar cenas, me parece que devo ressaltar a palavra cena, em que o corpo tem jogado diferentes papéis ao mesmo tempo, trazendo também à tona os âmbitos em que este tem estado ausente. Ou seja, Foucault nos convida a pensar esses momentos em que se perde de vista o corpo como uma totalidade e em que um gesto. Se por um lado a equipe de Cotrine e Vigarello na França, escritores da história do corpo, afirmam que o corpo se torna um dos principais objetos de estudo no século XX, trata-se de um corpo despedaçado, um artefato decaído, um corpo retirado do ritual e atravessado pela máquina moderna, ao ponto que leva o Giorgio Agamben a afirmar: no final do século XIX, a burguesia ocidental já tinha definitivamente perdido todos os gestos do seu corpo, em prol da optimização do tempo. Para historiar essa perda, o Agamben traz uma pesquisa realizada em 1286 por Gilles de la Tourette. Havia publicado uns estudos clínicos e psicológicos sobre a caminhada, a partir dos internos dos hospitais de Paris e de La Salpêtrière. Era a primeira vez que um dos gestos humanos mais comuns era analisado com métodos estritamente científicos, longe de se entender a caminhada como um aspecto da vida social ou expressão de caracteres morais, como havia pensado Balzac. La Tourette, o médico, vê a caminhada nesses internos sob um olhar que já é uma profecia do cinematógrafo. E ele descreve: quando a perna esquerda serve de ponto de apoio, o pé direito se eleva da terra, sofrendo um movimento de rotação que vai do calcanhar à extremidade. Daí, dos joelhos, que deixam o solo por último. A perna inteira é levantada adiante e o pé vem a tocar o solo pelo calcanhar. E assim continua a descrição da marcha. La Tourette também tinha se dedicado a estudar tiques
afecções dos internos, que os descrevia como uma catástrofe gestual. Tudo isso em 1886, descrevendo pacientes incapazes de realizar os gestos mais simples por serem interrompidos e deslocados por avalos sem nenhuma coordenação, por frenidos, cito, nos quais parece que a musculatura, afirma o médico, ela dança, né? Utiliza o termo em grego, chorea, de maneira totalmente independente de uma finalidade motora. Nos pressupostos médicos fica exposta a diferença que separa uma dança de uma coreografia. A palavra coreografia, que provém do francês chorégraphie, que por sua vez provém do grego choreia, dança circular e grupal, mas o grafé, a escrita, né? A palavra coreografia literalmente designa, então, a escrita da dança e foi utilizada pela primeira vez nesse sentido em 1700, por Raoul Joliet, em um livro chamado Coreographie, Artes de Dançar e Escrever as Danças, Figuras e Signos Demonstrativos. Entre o ideal de escrita da dança, o próprio de um iluminista como o Joliet, e as descrições coreográficas dos tiques, a rigidez muscular, os espasmos de la Tourette, há um primeiro descompasso, que abre lugar à psiquiatria, onde a figura do Charcot adquire um sentido histórico por excelência. E por algum motivo Agamben destaca que estas desordens, entenda-se estas danças, deixam de serem registradas cientificamente no século XX, no começo do século XX, em que, coincidentemente, aparece o cinematógrafo, preenchendo essa carência de grafia, isto é, de escrita. Talvez por isso o elemento do cinema seja o gesto e não a imagem. Ou, como afirma Beckett, o cinema pode ser pensado como o sonho de um gesto. Dispositivo como problema. Os estudos acerca do dispositivo fílmico nas pesquisas de Jean Baudry datam de 1975, um pouco antes que os estudos de Foucault. Baudry enuncia correspondências entre o dispositivo cinematográfico e nossa faculdade de representação. Associa o aparelho psíquico, enunciado por Freud, do ponto de vista da metáfora ótica e como efeito de uma disposição. Essa disposição que separa o inconsciente do consciente. Ao cinema, separa uma distância, uma disposição que separa, em termos platônicos, o homem da verdadeira realidade, da outra cena, tomando isto entre aspas. Né? Baudry ressalta o fato de que no sonho e na alucinação as representações se dão como realidade na ausência de percepção, mas no cinema as imagens são dadas como realidade, mas através da percepção. Por isso, o corpo espectador é parte vital de uma espécie de processo de afecção corporal chamado aqui dispositivo fílmico, pois sem esse corpo não há o dispositivo. Baudry distingue então de um lado o aparelho base, relativo às películas, às câmeras e às operações necessárias para a produção e a projeção. De outro lado, o dispositivo, que concerne unicamente a projeção em relação ao sujeito, a quem se dirige, o espectador, quem está incluído. O cinema como dispositivo, por sua vez, e pela condição de construção subjetiva, uma restituição das meras impressões em imagens, uma espécie de aparelho suscetível de registrar traços mnemônicos e restituí-los sob a forma de representações, torna o sujeito parte da produção, implicando-lo na produção de efeitos imagéticos. Em Foucault, o conceito de dispositivo se desenvolve e se expande, inscrevendo uma passagem teórica que vai das preocupações em relação da constituição discursiva dos saberes para as transformações históricas e o exercício do poder, desde a enunciação, principalmente no sentido do poder enunciativo que incide sobre o corpo,
que o molda, o define e lhe imprime sentido. Para Foucault, o dispositivo é uma espécie de meada, em palavras de Deleuze, um conjunto multilinear que não delimita sistemas homogêneos, mas que forma parte de processos em desequilíbrio. O saber, o poder e a subjetividade seriam, neste momento Foucaultiano, as três grandes instâncias distinguidas teoricamente, emergindo e sendo passíveis de serem pensadas como dispositivos. São produtos de uma crise que abre uma nova dimensão de sentido, abalando o estado de coisas, fracturando ou fissurando. Cito a tarefa programática que o Deleuze detecta em Foucault. Desenmaranhar as linhas de um dispositivo é, em cada caso, traçar um mapa, cartografar, percorrer terras desconhecidas, é o que Foucault chama de trabalho em terreno. É preciso instalarmos sobre as próprias linhas que não se contemplam apenas em compor o dispositivo, mas atravessam-no, arrastram-no do norte a sul, de leste ao oeste e em diagonal. O dispositivo, no sentido de agenciamento, é uma maneira de fazer funcionar relações de poder, de efetivá-las, concretizá-las. E um dispositivo é um constante atualizador. Questionamos como o corpo perdido pode ressurgir no gesto reencontrado. Onde está o mapa que nos atravessa e nos conduz pelo infortúnio emaranhado dos gestos no mundo das máquinas? Atendendo à ressalva programática, já anunciada em Marcel Mauss, que inicia um longo caminho em diversas áreas, nossa aproximação ao corpo no primeiro cinema argentino, já anunciado, entenda-se cinema silencioso, cinema mudo, desse país, buscou objetivar a codificação corporal do tango dança, transmitida como um ato tradicional eficaz de difusão popular e de construção de sentido, que, no entanto, traçou um novo caminho, potencializando mundialmente a imagem do corpo e da cultura rioplatense, a partir da chegada do cinematógrafo a Buenos Aires, assim como produto das projeções de tango realizadas no El Vaticano, na França e nos Estados Unidos, entre 1906 e 1910. Na pesquisa realizada, ficou expressa a importância de trazer um corpus organizado de filmes, cunhar um mapa, em palavras de Foucault, para compreender como o cinema de um país, e neste caso da Argentina, e o tango criaram uma nova maneira de pensar o corpo fragmentado da modernidade. A abordagem que foi um salto para o desconhecido na época e que a partir daí surgiram em chave latino-americana um novo rumo para essa cultura audiovisual. Assim, o tango dança, entendido como um dispositivo, visa a desmecanização dos movimentos. Caminhar o tango não é caminhar na rua nem fazer balé. Sua codificação implicou a busca da expressão das pulsações subjetivas no contexto de uma dupla, uma eterna relação de poder sempre atualizada. Com todas as tensões internas que vivenciam esses dois sujeitos a partir de uma ilusão, conceito cinematográfico por excelência, ilusão de sincronia e ilusão de unidade. A relação de assimetria axial e heterogênea, proposta pelo Abraços de Tango como vetores de uma atenção criativa, está explicitada no meu trabalho de maneira muito extensa. Mas o problema foi mostrar como o cinema produziu uma operação de destaque, chave no registro das performances populares, ao passo que, cito aqui o Badiou, e ele afirma, se os irmãos Marx tivessem sido apenas um espetáculo de cabaré, provavelmente não teríamos nenhuma lembrança deles. Então, o Badiou afirma, há uma operação particular no cinema que consiste em elevar o varieté e constituir para ele uma direção universal e, finalmente, integrá-lo numa nova síntese.
Isso que Badiou nomeia operação, e antes dele, Deluc e Epstein definiram como fotogenia, nos primeiros estudos formalistas sobre a linguagem cinematográfica, é uma elevação peculiar da imagem em movimento que estabelece uma distância produtiva da realidade, trazendo algo mais que o mero documento. Considerando que as imagens de tango tiveram suma potência no Rio de la Plata e na cinematografia argentina, nessa pesquisa buscamos fundar um estudo do olhar para além do olhar domesticado sobre essas representações, dotando-as de sentido e visibilidade para contribuir com o avanço das investigações sobre o status imagético do corpo nos produtos emergidos desses dispositivos populares, operando criativamente em conjunto, dispositivo fílmico e dispositivo da dança. Nesse sentido, o tango, que era uma praxis ritualizada e anônima, off-stage, ou seja, fora do palco, na Argentina seria absolutamente transformada a partir da chegada do cinematógrafo, em uma construção on-stage, espetacular, né? Um dispositivo criador de cenas a partir de uma conexão corporal totalmente original, que se chama o abraço de tango. Este processo de codificação corporal tão sutil, complexo e detalhado se produz conjuntamente com um diálogo dentro de uma grande crise cultural e social. Não apenas entre os praticantes em bailes de cortiços, bordéis ou salões, mas entre um público de teatro e de cinema, que em sua maioria era composto de estrangeiros e imigrantes, transformando o tango em representação social de uma identidade criada à força de resistência, de vida ou morte, como um grupo social emergente e novo no Rio de la Plata. Consideramos esse aspecto, o que possibilitou a emergência de um dispositivo corporal de criação que reuniu gênero, classe e raça, e não tem obtido a suficiente atenção dentro do panorama mundial da história social da dança. Assim, a codificação do tango se emparenta às pesquisas teatrais do Grotowski, quem, nos anos 50, por coincidência, a época de ouro do tango no Rio de la Plata, estudou e sistematizou a relação entre os movimentos e a memória, e a memória subjetiva gerada por centros corporais, em oposição ao movimento das extremidades, abrindo caminhos para a formação de atores, músicos e bailarinos, focando na percepção do corpo mais que na reprodução de textos. Mas esses códigos já eram parte da transmissão popular do tango dança, mesmo que os estudos europeus e etnocêntricos queiram invisibilizar esse achado latino-americano. A experiência estética da criação coreográfica, produto de uma forma de resistência à modernidade, também se emparenta com os procedimentos de feitura fílmica, embora possamos fragmentá-lo em seus momentos internos e suas ações, em células. Envolve na conexão dessas células um componente que o teórico do cinema Jean-Claude Bernardet define como componente mágico, uma ilusão. Sendo que a ilusão do cinema é reproduzir o momento de vida, o movimento de vida. Sabemos que não há movimento na imagem cinematográfica. O movimento cinematográfico é em si a ilusão, é um brinquedo óptico. A imagem que vemos na tela é sempre imóvel. A impressão de movimento nasce do seguinte: se fotografam fotogramas, e se colocam eles em sequência, de forma que quando captamos a imagem, a anterior ainda está no nosso olho, motivo pelo qual não percebemos a interrupção entre cada uma delas. É só, então, aumentar ou diminuir, disse Bernardet, a velocidade na filmagem, ou na projeção, para que essa impressão se desmanche totalmente. Assim, no dispositivo de criação da dança do tango, o movimento é também uma ilusão, entre dois estadios de repouso. A criação gira ao redor de momentos articulados e posições unidas por cortes, igual que no cinema, que ao olho humano trazem a fantasia de uma fluência natural ou uma vida. O maior destaque dessa ilusão podem ser as coreografias de shows, truques e saltos,
Se de um lado o dispositivo fílmico é definido como aquela rede que regula um encontro entre o espectador e a obra, entre o público e as imagens em movimento, em certo contexto simbólico e social, permitindo aprender aquilo que se olha, de outro lado, o dispositivo performático da dança, ato corporal e comunicativo, é definido como condição de possibilidade que legitimou, no caso desta pesquisa, as experiências na prática do povo, do Rio de la Plata, o povo argentino, nesse momento histórico específico, e arbitrou a fundamentação e a fundação o reconhecimento de processos multiespaciais que circulavam e multitemporais inéditos ainda na história dessa dança. Todo este prolegômeno é um pouco uma fundamentação de um trabalho que tem como próximo passo, talvez, a criação de um corpus fílmico com cinema brasileiro. E a possibilidade de reaproveitar esses conceitos e esse diálogo entre a antropologia e a filosofia de Foucault para tentar justamente fazer uma leitura comparada entre cinemas da América Latina que têm registrado como forma de escrita as artes populares. Então, de alguma maneira, esse é um trabalho que eu concluí, né, que foi a criação de um corpus fílmico dividido em 4 períodos: cinema mudo, cinema clássico, cinema moderno e contemporâneo, e trabalhar com a questão do corpo e os gestos em cada período a partir de nossos elementos filosóficos aqui colocados. E agora, a partir de agora, talvez seja muito mais instigante fazer uma pesquisa comparada com estes conceitos, já abordando as produções brasileiras e as artes brasileiras registradas também no cinema. Então, é isso, gente. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Queria agradecer imensamente o convite de Camila, do NEPAM. É uma alegria enorme estar aqui com os colegas, Natasha, né, uma amiga querida, Fernando também. E eu estou assim, bem contente de poder falar de Foucault e como se dá essa revisita de Foucault ao mundo antigo. Eu, ouvindo Natasha falar, eu me lembrei de um poema do Manuel Bandeira, que é Pneumotórax, né? Que ele está fudido lá, né, com tuberculose. Diga 33, aí metal, aí, doutor, vai ser preciso pneumotórax, ainda tem jeito? Aí o médico diz, para tudo aquilo que não tem jeito, nos resta cantar um tango argentino, né? Então, acho que vem muito bem a calhar para tudo que a gente está numa realidade tão assim complicada. Então, muito bem dito aí a questão do tango como resistência. E aí, eu pensei em falar aqui sobre o amor, né, tratar o amor da perspectiva do Foucault, né, quando ele revisita a antiguidade, na sua relação com a res pública, né, como é que esse amor estava ali num isomorfismo com um plano social. Né, e eu também sou movida pelo amor, como também pela política. E aí, não sei, eu fiz toda a fala, mas tem umas questões que, enfim, eu não elaborei ainda, e seria muito difícil falar sobre isso aqui. Mas, ontem à noite, acho que foi na disciplina do Celestino, o pessoal, né, veio conversar comigo a respeito do evento, e eu vi assim uma certa inquietude, uma angústia. E aí o que Foucault pode falar, né, sobre a nossa situação, principalmente a questão política
né, que a gente está vivendo com essa reforma, né, malfadada reforma da Previdência trabalhista, né, que está nos tomando de assalto direitos arduamente conquistados. E eu fiquei também muito angustiada, né, principalmente com a conversa de você. Não, eu achei ótimo, mas sabe aquela coisa, poxa, né, o que vamos falar? E eu, há algum tempo atrás, eu escrevi um texto e até que ficou meio otimista, sabe, esse texto. Não no sentido, né, encontrei uma saída. Mas eu acho que o Foucault tem uma potência para a gente resistir. Ele traz isso, não sei se Fernando concorda, Natasha concorda, acho que sim, né, de como resistir a isso tudo que a gente vê no panorama, eu acho que mundial, né? Então, assim, sei lá, uma onda reaça aí, né, que parece, né, pairar sobre o mundo. Então, vai se tratar da relação entre o parresiasta versus polemista, né? Então, quando o texto transcorrer, falar o que significa essa parresia, né, que o Foucault traz na última pesquisa dele, sobretudo, né, que é do final dos anos 70 a 84, que é uma pesquisa que não foi finalizada, mas ele vai para um período específico da Grécia, né, do mundo antigo, aliás, greco-romano, que é o século I e II, e lá ele vai buscar uma prática, né, uma tecnologia que é o cuidado de si. Né, e ele vai trazer isso numa dimensão que eu tenho a intuição que isso há uma colisão entre ética e política. Né? Então, assim, uma possibilidade de se reconstruir, né, de ser outramente, mas isso traz também uma dimensão política. E é sobre isso que eu vou falar no módulo Verdade, Sujeito e Política no pensamento de Foucault. Bom, na ocasião da escrita do livro Entre Passado e Futuro, Hannah Arendt dedica uma parte dele para tratar da relação entre verdade e política. A pensadora justifica este tom específico a partir de um problema central, a saber, seria legítimo ou não dizer a verdade sem restrição, no que diz respeito às questões políticas? No texto, Arendt reconhece que o tema desta discussão parece recair com frequência em um lugar comum, dado que dificilmente alguém põe em dúvida a incompatibilidade entre verdade e política, pois prevalece no âmbito das reflexões políticas o entendimento tácito de que a sinceridade como virtude política seria algo para não se levar em consideração, já que de modo costumeiro se vê as mentiras como ferramentas necessárias e justificáveis ao ofício, não só do político ou do demagogo, como também do estadista. Né? Então, a mentira não combina com, pelo menos no panorama que se tem da política, a verdade não combina com a política. Né? Então, a política mentira, aquele dedinho do tempo. Então, é isso, né? Abuso. Bom, as inquietações de Arendt se encaminham no sentido de se perguntar o seguinte: já que a verdade possui uma realidade que se torna impotente na esfera pública, essa mesma verdade não seria tão desprezível quanto aquela que não dá atenção ao poder? Não nos interessa nesse momento mergulhar no teor das formulações arendtianas. A pergunta em destaque é se a colaboração que trataremos desta pensadora para assim construirmos uma conversa com Foucault no que se refere à relação entre sujeito, verdade e política, dando-se com isso total atenção às relações de poder e concebendo o jogo de verdade estabelecido na parresia como possibilidade de práticas de liberdade e de resistência. Dessa forma, através do antagonismo da veredicção do parresiasta e do polemista, procuraremos evidenciar com maior destaque a relação entre política e sujeito a partir de jogos de verdade diferenciados.
Em uma entrevista dada em 20 de janeiro de 84, Foucault, quando indagado sobre os encaminhamentos de sua pesquisa e sua apreensão das relações de poder, principalmente no que consiste aos rumos das suas últimas aulas no Collège de France, concentrarem-se no polo subjetividade e verdade, reconhece sem embaraço essa polarização como a sua principal questão, afirmando, cito Foucault, o problema das relações entre o sujeito e os jogos de verdade havia sido até então examinado por mim a partir, seja das práticas coercitivas, como no caso da psiquiatria ou do sistema penitenciário, seja nas formas de jogos teóricos ou científicos. Ora, em meus cursos no Collège de France, procurei considerá-lo através do que se pode chamar de uma prática de si, que é, acredito, um fenômeno bastante importante em nossa sociedade, desde a era greco-romana, embora não tenha sido muito estudado. Isto é, Foucault considera nas suas últimas pesquisas um deslocamento de problemática, em que sua atenção não se voltaria mais para os jogos de verdade vinculados às práticas coercitivas, e sim para a verdade implicada na prática de uma autoformação do sujeito. O pensador também não deixa de reconhecer que as leis do poder têm um lastro muito extenso dentro das relações humanas, e que as tramas do poder são igualmente identificadas tanto nas relações coercitivas quanto nas práticas de si. Quanto às relações de poder presentes na esfera política, o pensador francês apresenta a seguinte demarcação. Ora, isso não significa que o poder político esteja em toda parte, mas que nas relações humanas há todo um conjunto de relações de poder que podem ser exercidas entre indivíduos, no seio da família, em uma relação pedagógica no corpo político. Portanto, segundo a compreensão Foucaultiana, as relações de poder inscritas nos jogos de verdade se fazem muito complexas, visto que, em algumas ocasiões, tal poder fluido, móvel, permite uma estratégia dada em jogos de verdade que modifique tanto a cada um como todo um contexto ético-político. Outras vezes, tais relações de poder podem ficar estagnadas, bloqueadas, permitindo assim estados de dominação. Nesse sentido, Foucault, em seu último período, apresenta uma inquietação similar de Arendt, quer dizer, questionar o lugar comum no que diz sobre a incompatibilidade entre verdade e política. A formulação Foucaultiana sobre esse assunto se faz singular e aponta um caminho inusitado para o tratamento da questão. Foucault assevera uma espécie de relação íntima entre verdade, sujeito e política, deslocando o foco de seus derradeiros estudos para o antigo mundo greco-romano, através das práticas de si, do cuidado de si. Sendo assim, o imperativo do cuidado de si assimilaria a verdade, já que não é possível cuidar de si sem se conhecer. O cuidado de si é certamente o conhecimento de si. Este é o lado socrático-platônico. Mas é também o conhecimento de um certo número de regras de conduta, de princípios que são verdadeiramente verdades e prescrições. Cuidar de si corresponderia, no contexto do mundo greco-romano, a simonia de verdades. Em acordo com essas formulações dadas na entrevista aqui referenciada, entendemos como para Foucault, em suas últimas pesquisas e formulações teóricas, dizer a verdade sobre o modo da parresia é identificado inicialmente como um elemento indispensável à existência plena do corpo político, sendo que para os gregos antigos, a vida política seria possível apenas aos que não estivessem ligados ao outro por uma relação de dominação, e sim de autoformação em acordo com a verdade. Doravante, ser livre corresponderia a um modo de cuidar de si e dos outros. Nisso estaria também a arte de governar. Diz Foucault. O cuidado de si permite ocupar na cidade, na comunidade, nas relações interindividuais, o lugar conveniente, seja para exercer uma magistratura ou para manter relações de amizade. Além disso, o cuidado de si implica a relação com o outro, uma vez que para cuidar bem de si é preciso ouvir as lições de um mestre, precisa-se de um guia, um conselheiro, de um amigo, de alguém que lhe diga a verdade. Desse modo, os desdobramentos da pesquisa Foucaultiana encontram no cuidado de si uma forma de pensar a conversão do poder, de controlá-lo e limitá-lo dentro das relações de dominação. A respeito desse assunto, o pensador ressalta o fato de que um perigo contra a liberdade grega não se daria apenas na escravidão, mas no abuso de poder.
Para ele, o que acontece no abuso de poder é que aí o seu uso legítimo é ultrapassado nos seus limites, sendo que aquele que se utiliza deste expediente, ao Lapemer, né, faz prevalecer os próprios apetites, conveniências, aspirações sobre os outros, geralmente através da violência, da mentira e do engano. No abuso do poder se destacaria então a figura do tirano, ou daqueles homens que têm seu poder amplificado pelas riquezas, ou pelo pertencimento a uma estirpe familiar com o fim de expropriação e dominação dos outros. Aí é o que a gente, né, pode encontrar bem facilmente. Foucault nos relembra ainda que os filósofos gregos consideravam o homem tirano como um escravo dos próprios apetites e sem um compromisso com a verdade, sendo que, ao contrário, o soberano, figura emblemática do saber governar, é o que exerceria seu poder de forma adequada, porque também seria capaz de se autogovernar, ser livre em relação a si mesmo. Nessa perspectiva, cuidar de si adequadamente pressuporia o conhecimento ontológico de quem se é. E acrescenta Foucault, se também sabe do que se é capaz, se sabe o que é para você ser um cidadão em uma cidade, ser o dono da casa em um oicos, se você sabe quais são as coisas das quais deve duvidar e aquelas das quais não deve duvidar, se sabe o que é conveniente esperar e quais são as coisas, pelo contrário, que devem ser para você completamente indiferentes, se sabe, enfim, que não deve ter medo da morte, pois bem, você não pode, a partir deste momento, abusar de seu poder sobre os outros. Insistindo ainda nas ideias de Foucault expostas nesta entrevista, um dos seus interlocutores pergunta sobre a possível existência de uma complementariedade de pesquisa entre os dois pares de noções, poder-saber e sujeito-verdade. Foucault é contundente na resposta e diz que não há complementariedade, pois seu problema sempre foi o da relação entre o sujeito e a verdade, mais exatamente como o sujeito entre certo jogo de verdade. Assim, admite que a noção de saber-poder não foi o mais fundamental para ele, mas sim um imprescindível instrumento que o permitiria analisar, de um modo que lhe pareceu mais exato, as relações entre sujeitos e jogos de verdade. Nessa ocasião, o entrevistador ainda o interpela sobre uma espécie de impedimento feito pelo pensador francês a todos que quiserem falar sobre o sujeito. Foucault retruca, dizendo que não impediu ninguém de falar sobre o sujeito, enfatizando que sua recusa foi de que apenas se fizesse previamente uma teoria a priori do sujeito, como foi feito no existencialismo ou fenomenologia, por exemplo, e que a partir daí se colocasse a questão de saber como tal forma de conhecimento seria possível. E assim resume sua real intenção de pesquisa. Procurei mostrar como o próprio sujeito se constituía nessa ou naquela forma determinada, como sujeito louco ou são, como sujeito delinquente ou não, através de um certo número de práticas, que eram jogos de verdade, práticas de poder. Era certamente necessário que eu recusasse uma certa teoria a priori do sujeito, para poder fazer essa análise das relações possivelmente existentes entre a constituição do sujeito ou das diferentes formas de sujeito e dos jogos de verdade, as práticas de poder, etc. Ora, o sujeito que se apresenta nas formulações Foucaultianas pode ser então entendido como um modo momentâneo de ser e pensar, condição de plasticidade que vai se diferenciando conforme as relações de poder dadas em determinados jogos de verdade. No entanto, Foucault não vê um sujeito completamente passivo diante das relações de poder, pois, em última instância, considera que só há relações de poder se houver certo modo de liberdade. Nesse sentido, esclarece Foucault. Mesmo quando a relação de poder é completamente desequilibrada, quando verdadeiramente se pode dizer que um tem todo o poder sobre o outro, um poder só pode se exercer sobre o outro à medida que ainda resta a esse último a possibilidade de se matar, de pular pela janela ou de matar o outro. Isso significa que nas relações de poder há necessariamente possibilidade de resistência, pois se não houvesse possibilidade de resistência violenta, de fuga, de subterfúgios, de estratégias que invertam a situação, não haveria de forma alguma relações de poder. Mesmo se considerando os estados de dominação em que a margem de liberdade é limitada, a questão passa a ser então a de saber onde e como se formará a resistência.
O exemplo utilizado por Foucault, que muito bem ilustra a capacidade de resistência diante das relações de dominação, se encontra no modelo da estrutura conjugal do século XVIII e XIX, já que mesmo com toda a dominação do homem em relação à mulher, mesmo assim, muitas esposas poderiam empreender uma série de resistência ao poder massacrante do marido, tais como greve de sexo, enganar, surrupiar de dinheiro, cartão, etc. Sendo assim, Foucault adverte que mesmo nas relações de poder mais opressivas, há um elemento de liberdade inapreensível pelas relações de dominação, sendo que não há como controlar tudo sem que haja espaço para o mínimo de resistência. Consideremos, então, que justamente para enfatizar as possibilidades de resistência às relações de poder coercitivas, Foucault vai gradativamente mudando seu foco de estudo para um novo ângulo dos jogos de verdade. A verdade como derivação político-ética da autoformação do sujeito. Para isso, gostaríamos de destacar aqui a figura do parresiasta, elemento político que parece fundamental ao pensador. Em seu último período de estudo, essencialmente por sua implicação com a verdade e resistência. Afinal, sobre qual verdade fala o parresiasta? Ou antes, quem é o parresiasta ou o que é a parresia? De forma esquemática, a figura do parresiasta, personagem situado na antiguidade, remete àquele que diz a verdade sem dissimulação, fala o que pensa sem reserva ou efeito retórico, e se arrisca e expõe pela sua verdade, implicando sempre a relação com o outro, em que tais procedimentos servem a um papel útil, precioso e indispensável para a cidade e para os indivíduos, pois, através da parresia, se estabeleceria a correspondência entre dizer e viver. Foucault explica sumariamente as características da parresia, apesar de reconhecer suas formas diferenciadas na antiguidade greco-romana, do seguinte modo: portanto, a parresia, a libertas, o franco falar, essa forma essencial. É desse modo que resumirei o que pretendia dizer sobre a parresia, a palavra do diretor, palavra livre, desvencilhada de regras, liberada dos procedimentos retóricos, na medida em que, de um lado, deve certamente adaptar-se à situação, à ocasião, às particularidades do ouvinte, mas, sobretudo e fundamentalmente, é uma palavra que, do lado de quem a pronuncia, vale como comprometimento, como elo, constitui um certo pacto entre o sujeito da enunciação e o sujeito da conduta. O sujeito que fala se compromete no momento em que diz: eu digo a verdade. Compromete-se a fazer o que diz e a ser o sujeito de uma conduta que obedece ponto a ponto à verdade por ele formulada. Então, não tem essa, por exemplo, de um discurso falar, eu sou anarquista e tal, e vai lá, ocupa o poder. Então, não dá, E aí, a parresia diz isso, que falar a verdade é se comprometer com uma atitude de verdade. Assim, o parresiasta não é aquele que simplesmente fala a verdade ou se utiliza de sua franqueza. A parresia sempre implica coragem. Quem fala a verdade sempre se expõe a um risco, já que enunciá-la emitir uma crítica, levando-se em conta certo poder de transformação e resistência. No texto de Francesco Paolo Adorno, A Tarefa do Intelectual, o modelo socrático, se expressa o pertinente questionamento à verdade do parresiasta. Como saber se o que o indivíduo diz é ou não verdadeiro? A resposta, como endossa o comentador, não consiste em saber se o enunciado é realmente verdadeiro, pois para os gregos o problema não se colocava nestes termos. O aspecto central é antes saber sobre o sujeito que emite um enunciado de verdade, pois a legitimidade da enunciação da verdade estaria no campo de seu agir. Vejamos a compreensão de Foucault a respeito da forma da verdade do parresiasta. E o que autentica o fato de dizer-te a verdade é que, como sujeito de minha conduta, efetivamente sou, absoluto, integral e totalmente idêntico ao sujeito de enunciação que eu sou, ao dizer-te o que te digo. Com efeito, na verdade dita pela boca do parresiasta, coincide com a sua verdade, com a sua verdadeira opinião. O sujeito que se implica na parresia não emite uma mera opinião sem comprometimento pessoal,
Antes de tudo, sua opinião expõe tanto como sujeito ético, político, como aquele que demonstra em sua vida uma fiel coincidência entre seus atos e palavras, como considera Maria Paula Farmiani em seu artigo Verdadeiro Amor e o Cuidado Comum do Mundo. A postura do Parresiaste nas últimas lições de Foucault parece então sinalizar um deslocamento da questão epistêmica da verdade para uma ética da verdade. Do Parresiaste, portanto, a compenetração de convicções do falante e dos conteúdos do dizer. E isso o coloca diante do outro em uma modalidade de relação sem forma. Esclarece-nos Foucault em uma conversa com Dennett e Bitu. O que pensa dessa espécie de relação a propósito de suas considerações sobre o desejo inquietante de estar junto entre dois homens? Estão um diante do outro, desarmados, sem palavras convenientes, sem nada que assegure o sentido do movimento que os conduz, um em relação ao outro. Entretanto, como antípoda ao jogo parresiástico estabelecido por essa relação sem forma ou sem receituário, Foucault, em uma entrevista concedida em maio de 84, identifica também as implicações do discurso do polemista na política. E já vai aparecer justamente um tipo do parresiasta. Então, quem é o polêmico? O polêmico é, então, aquele que entra no diálogo político apenas para obter vantagem. Sendo assim, não tem diante dele um parceiro na expressão da verdade, mas um inimigo, um adversário que é preciso destruir. A verdade em questão é desvirtuada para a justa causa em que é porta-voz, sendo a polêmica a figura parasitária da discussão. A respeito das intervenções polêmicas discutidas nessa entrevista, Rabineau pergunta a Foucault sobre os motivos que o fizeram manter-se afastado das polêmicas contra ele lançadas. O pensador francês responde que, ao se recusar a polêmica, que, sobretudo, ressaltar seu comprometimento com o essencial, quer seja a busca da verdade e a relação com o outro. Assim, de modo radicalmente contrário à polêmica, Foucault afirma que apenas se comprometeria no jogo sério de perguntas e respostas, em que os direitos de cada um no debate fossem preservados, no trabalho de elucidação da questão. Desse modo, no jogo sério da verdade, aquele que questiona nada mais faz do que usar um direito que lhe é dado, não ter certeza, perceber uma contradição, ter necessidade de uma informação suplementar, defender diferentes postulados, apontar um erro de raciocínio. Desse modo, a problemática em relação ao polemista é que este participa da discussão com a prerrogativa de alguns privilégios obtidos antecipadamente e se recusa em colocá-los em questão. Foucault ressalta ainda que o jogo da verdade que o polemista estabelece com seu interlocutor consiste então em destituí-lo como sujeito que tem direito à palavra, anulando-o na conversa para ter direito exclusivo à fala. Foucault reconhece ainda na polêmica a presença de três modelos expressivos, o religioso, o jurídico e o político, sumariamente apresentando. A polêmica como modelo religioso se faz na postulação de uma espécie de dogma intangível, de acusar o adversário a partir de algo não revelado, só eu sei, transgredido ou ignorado, e nisso destacar a falha moral do interlocutor. Já no modelo jurídico, a polêmica se dá como a instrução de um processo em que o interlocutor é tido como suspeito e, a partir disso, o diálogo se encaminha para organizar provas acusatórias, pronunciar o veredito e asseverar a condenação. E, por último, no modelo político, destacado por Foucault como um modo de polêmica, mais poderoso atualmente, a verdade é dita na forma de um julgamento e de acordo com a autoridade que o próprio polemista se atribui. De todos esses modos de polêmica, no que consiste em falar a verdade pelo prisma de uma ordem de discurso, segundo Foucault, não passaria de teatro que traria suas consequências, a saber, a esterilização das práticas e de novas ideias. De forma muito pertinente, o pensador indaga: alguém já viu uma ideia nova surgir da polêmica? No decorrer da entrevista, após expor sua compreensão e sua recusa da polêmica, Foucault é questionado sobre o lugar que se situaria na política. A resposta vem de forma mais variada e desconcertante política. O pensador declara:
Acredito efetivamente que fui situado sucessivamente, às vezes marxista, explícito ou dissimulado, tecnocrata a serviço do gaullismo, neoliberal. E, por fim, expressa seu deboche a tudo isso e ironiza. É verdade que não gosto de me identificar e que me divirto com a diversidade dos julgamentos e das classificações de que fui objeto. Alguma coisa me diz que eles poderiam ter encontrado, finalmente para mim, um lugar mais ou menos aproximativo, após tantos esforços em direções tão variadas. Eu acho que eu já estou passando. Fique tranquila. Fique tranquila, vai. Então, vou aqui. Apresenta. Bom, então, doravante, reter o campo da política em termos de organização do Estado, regulamentação de instituição, orientação partidária, regras de conduta, equivale, então, a incompatibilizá-lo com a verdade. Parece ser isso que Foucault quer dizer quando, a propósito de suas últimas falas no Colégio de França, destaca o paradoxo da democracia ateniense, pois, ao mesmo tempo que todas nela podem problematizar a cidade e suas múltiplas relações, o princípio de oposição e resistência passa a ganhar força por um princípio quantitativo e homogêneo. Sairá vitorioso aquele que tiver maior número de convictos por sua causa. Então, a verdade, na perspectiva da política, encontra assim seu lugar não na fala ornamentada do polemista, do retórico, do demagogo, ou ainda no dizer qualquer coisa, na indiferenciação ética da democracia nem da demarcação do lado do bem e do mal, mas no sentido parresiástico, de um dizer verdadeiro permitido pelo envolvimento ético-político entre os cidadãos, por um movimento de busca de verdade que sai das tribunas e alcança a praça pública, um movimento que se permite a autotransformação. Em suma, para a verdade política, presume-se a coragem da transformação, ou como ressalta Groys sobre a parresia, a coragem de fazer aflorar, por sua ação, verdades que todo mundo conhece, mas que ninguém diz, ou que todo mundo repete, mas que ninguém se dá o trabalho de fazer viver. A coragem da ruptura, da recusa e da denúncia. Então, vou ficar por aqui, depois a gente pode... Bom, boa noite. Também queria agradecer o convite, primeiro Panda, depois a Camila, e também agradecer a presença de todos vocês. Eu vou ser bastante breve. Se trata aqui de apresentar... Bom, eu pensei em falar um pouco sobre o Foucault e a tragédia grega. E, enfim, o Foucault ele faz diversos comentários sobre a tragédia, mas eu escolhi falar somente de uma leitura de uma obra que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é o Édipo Rei, do Sófocles. Então eu vou me concentrar nisso. Essa é uma exposição breve, eu vou tentar mostrar o que estava em jogo nessa leitura, vou expor a leitura e tirar algumas conclusões. É isso. Então eu começo com uma citação. Eu gostaria de fazer uma história da cena, através da qual nós tentamos distinguir o verdadeiro e o falso. É o teatro da verdade que eu gostaria de descrever. Essa afirmação de Michel Foucault, em uma entrevista de 78, uma entrevista que ele dá no Japão, nos coloca diretamente no rastro do que eu pretendo apresentar a vocês hoje, saber a leitura Foucaultiana da peça Édipo Rei Sófocles. Sobre isso, algumas considerações iniciais. O Foucault apresenta uma leitura sobre essa peça, primeiramente em 71, em uma conferência na Universidade de Nova York. Essa conferência está publicada num curso do Foucault chamado A Vontade de Saber. É a última lição desse curso, que tem tradução para o português. Depois, entre nós, aqui no Brasil, a leitura mais famosa do Édipo do Foucault se dá a leitura que ele faz em 74. É uma leitura que está publicada num livrinho dele chamado As Verdades e as Formas Jurídicas. Essa leitura ele faz na PUC do Rio de Janeiro, por convite do professor Roberto Machado. Ele volta ainda algumas vezes sobre o Édipo, e já na década de 80, num curso também já publicado aqui no Brasil, chamado O Governo dos Vivos, o Foucault ele dá a sua última versão. Quando você olha no Arquivo Foucault, há 7 versões sobre a interpretação dele do Édipo. Mas eu diria que, enfim, aqui eu vou reduzir, porque não teria como tratar de tudo isso, mas eu vou
basicamente seguir a leitura da PUC do Rio e a leitura do Governo dos Vivos. Ou seja, eu acho que essas duas elas conseguem condensar e concentrar aquilo que é o principal na questão a ser tratada. Pois bem, como é que o Foucault ele leu o Édipo? Por que é que o Foucault leu o Édipo? Enfim, é uma tragédia que todo mundo falou dela, é muito importante no tempo da cultura, desenvolvimento da cultura ocidental. Como é que ele lê o Édipo? Foucault lê primeiramente como uma dramatização dos modos de produzir o verdadeiro. Tudo se passa como se Édipo Rei colocasse o problema da verdade em cena. Ao dramatizar a verdade, situando em um cenário bem definido, encarnando através das relações e das paixões entre as personagens, desenvolvendo-a segundo a boa forma do teatro trágico, etc., a peça acabaria por expor questões próprias da sociedade de seu tempo, no que tange o dizer verdadeiro e o reconhecimento do verdadeiro. É enquanto um teatro da verdade, portanto, enquanto uma encenação dos modos de aquisição da verdade que o Foucault lê o Édipo. O que é bastante interessante, pois, em última análise, trata-se de uma escolha peculiar, né? Pois se o caso era a produção da verdade, o Foucault poderia, por exemplo, estudar os elementos do Euclides, como modo de apresentação da verdade matemática. Ele poderia também, como um dia irá fazer, estudar a forma do diálogo, como modo de exposição da verdade própria ao movimento dialético. Mas de forma reiterada, por toda a década de 70, ele se volta a um texto de teatro para pensar o problema da verdade, para pensar a questão de um modo trágico de exposição, ou melhor, de dramatização. A professora Natasha falou, né, ela botou ênfase na questão da cena do Foucault, né, que é uma coisa bastante interessante na obra dele. Né? O Foucault era um verdadeiro mestre nessa questão do mise-en-scène, né, do pôr em cena. Todos os livros dele têm uma cena que de alguma forma condensa o argumento. Se você vê, por exemplo, a história da loucura, é a cena da Não dos Loucos, e a cena quando os loucos de Bicêtre estouram a corrente, quando o Pinel liberta eles. Né? Por exemplo, no Nascimento da Clínica, existem duas grandes cenas médicas de descrição da doença. Palavra das Coisas começa com uma análise de um quadro, e em última análise é uma cena de um olhar, o quadro das meninas dos Velázquez. Né? E assim vai infinitamente. O Jaripuni começa com a cena do poder soberano, que é o quê? É o massacre ali do Dénia. Né? E isso, enfim, o Foucault ele é muito capaz de colocar a cena, botar uma cena, vamos dizer assim, que condense de alguma forma o argumento dele. Bom, ele volta várias vezes a um teatro, a um texto de teatro, que é o texto do Édipo. E lá ele vê, então, uma dramatização, um pôr em cena, de uma forma de vamos dizer assim, de produzir a verdade. Né? É isso que está em jogo na leitura do Foucault, me parece. Quanto a isso ainda, fazendo assim, antes de entrar no Édipo mesmo, fazendo alguns remarques só, né? Eu gostaria de fazer só uma simples marcação. Vocês sabem que em filosofia, muito poderia ser dito sobre as diferenças, por exemplo, escrever uma ética demonstrada à maneira dos geômetras, como faz o Spinoza, ou um diálogo, como o sobrinho Ramon de Diderot. Os modos de expressão de uma filosofia, a forma que o autor dá a seu discurso, é indissociável daquilo que é exprimido, de seus procedimentos de argumentação, da constituição das ideias e dos conceitos então elaborados. Há toda uma história dos gêneros filosóficos e dos modos de apresentação desse discurso que, como discurso, tem pretensão à verdade. Eu só digo isso porque, enfim, é interessante, porque o Foucault é um filósofo, mas ele não faz uma análise de um texto um texto filosófico. Ele faz análise de um teatro, né? Veja que isso acaba por determinar a forma de apresentação da verdade, muitas vezes. Isso me parece algo importante. Por exemplo, né? Não sei quantos aqui conhecem a Ética de Spinoza, provavelmente mais a turma da filosofia. Mas quando você lê a Ética de Spinoza, você vê que ela é toda escrita que nem os elementos do Euclides. Proposições, definições, axiomas, etc. Isso não é porque o Spinoza só gosta de geometria e resolveu escrever assim. É porque a forma de apresentação do texto, o modelo de apresentação do texto, se coaduna com a forma da verdade do texto. Né? Ou seja, a questão do Spinoza ali, como é que eu mostro as definições genéticas, que são próprias da matemática. Né? Então eu preciso de uma espécie de exposição matemática
das ideias. Por exemplo, quando o Spinoza dá o exemplo clássico, eu digo, o círculo é a figura que tem todos os pontos equidistantes do centro. Essa não é uma boa definição, porque isso só me dá uma propriedade do círculo. A boa definição é a definição geométrica, matemática, que é qual? Quando eu digo que o círculo é a figura geométrica que eu concebo, quando eu giro um semi-eixo sobre um ponto, vamos dizer assim, em torno de um ponto fixo, que nem um compasso. Quando eu faço isso, eu tenho a ideia do círculo. E dessa ideia do círculo, eu posso deduzir todas as propriedades do círculo, inclusive que seus pontos são todos equidistantes de um mesmo centro, são todos têm a mesma distância em relação ao centro. Então, é uma forma de exposição necessária do livro, da verdade que está em jogo ali. Né? Mesma coisa sobre o Ramon. Né? Eu crio um diálogo, e o diálogo ele dá uma forma, né, com o seu jogo de perguntas e respostas, dá o movimento da verdade que o Diderot ele quer expressar naquele texto. Uma verdade que um dia o Hegel, na Fenomenologia do Espírito, vai dizer, ela expressa em última análise a consciência privada, o corte da consciência moderna. Enfim, eu só estou fazendo esse semático para você entender que há uma espécie de modelo de expressão que está em jogo aqui da verdade. Em relação ao Édipo Rei, o que Foucault irá fazer é aí um texto que é exterior à história da filosofia estrito sensu, mas que é contemporâneo de toda a cultura que engendra o nascimento da filosofia ocidental. Para da leitura dele tirar conclusões próprias à filosofia e à história do pensamento. Que é uma coisa que o Foucault faz o tempo todo. É isso que eu acho interessante. Né? Vocês sabem que nessa mesma época que ele estuda o Édipo Rei, por exemplo, do ponto de vista das suas pesquisas que ele preparava, você tem amplos relatórios do Foucault, por exemplo, estudando relatórios psiquiátricos sobre as pessoas. Né? Que não são textos filosóficos também, né? Mas ele estudava isso era exatamente para tirar consequências filosóficas sobre o problema do poder, do saber, da política, etc. Né? Então, aqui há algo assim também. Eu vou numa peça de teatro grega e vou tirar algumas consequências que são intrínsecas também à filosofia e à história do pensamento. A história do pensamento que era inclusive o nome da cadeira, né, que o Foucault tinha no Colégio de França. Quando você é indicado no Colégio de França, você indica um nome da sua cadeira. A cadeira dele chamava História do Sistema de Pensamento. História dos Sistemas de Pensamento. Bom, dito isso, eu vou entrar agora na questão mesmo, na leitura do Édipo Rei. Do que se trata a peça de Sófocles, por Foucault, né? Tudo começa com o soberano do povo, o Édipo, escutando as mazelas que se abatem sobre a cidade. Alertado pelo oráculo trazido por Creonte, logo na primeira cena descobrimos que se trata de um assassinato. Alguém matou o antigo rei Laios. Vive em Tebas e continua provocando enormes males à cidade. A cena começa assim, abre os portões, Édipo sai, tá a cidade toda na porta, peste, fome, né, e tal, tá todo mundo, Édipo, nos ajude. Édipo, então, herói que solucionou o enigma da esfinge, jura ao povo novamente descobrir o culpado e fazê-lo pagar pelo ocorrido. Ele ainda não sabe que no caso é ele mesmo. A ironia, né, como todos sabemos, é que aquele que será implicado pelo juramento, pela sua palavra, é ele mesmo, o próprio Édipo. Como dirá Foucault, cito, trata-se então de descobrir uma verdade que coloca em questão a própria soberania do soberano. O Édipo é o rei de Tebas. A tragédia de Édipo é, portanto, a história de uma pesquisa da verdade. É esse mecanismo do estabelecimento da verdade que gostaria de expor. Foucault, ele faz inclusive uma tirada irônica, ele diz assim, bom, na tragédia do Sófocles, no fundo é uma espécie de romance policial, né? Tem um assassinato, a gente quer descobrir quem é que matou, no fundo vai ser isso, ele diz. E aí? Vamos lá, tá tudo bem. Segura aí os deuses, né? O desenvolvimento da trama será guiado doravante por aquilo que Foucault chama da lei das metades. Isso ele vai sustentar durante os 10 anos que ele for apresentando o Édipo. A lei das metades. Isso por quê? Se a primeira verdade da trama nos é dada por um discurso profético, alguém matou Laio, Creonte traz esse oráculo do Apolo, a outra metade, isto é, quem matou Laio, permanece em suspenso. Sobre isso, Deus Apolo se recusa a responder. Ora, nesse caso, Édipo recorre a Tiresias, o adivinho. É logo a segunda cena, né, a continuação.
Tiresias é um personagem velho e cego, conduzido por um menino, um pouco como um dia Édipo será em Colono, mas aí conduzido pela filha, Antígona. Mais do que isso, Tiresias é uma espécie de representante de Apolo, o sacerdote mais próximo do deus solar. Mas como um espelho invertido da grandeza luminosa e aurífera de Fébios, Tiresias é privado de luz, mergulhado na noite. Nas palavras de Foucault, o adivinho é, cito, o duplo que o Deus Luz projeta em negro sobre essa superfície da Terra. Essa outra metade, esse duplo entre luz e sombra, em um primeiro momento se nega a dizer qualquer coisa. Tiresias fala, não vou falar, que sei. Mas Édipo o força com sua cólera. E então que o adivinho, este homem divino que traz a verdade em si mesmo, diz o texto, tal como uma planta que crescesse no interior de seu corpo, Tiresias então irá dizer, é você, Édipo, o assassino que procuras. Foste tu quem matou o rei Laio. A peça então apresenta um primeiro encaixe entre metades. A verdade do Deus e a verdade do adivinho. E já está tudo dado. Tem um assassinato e tem um responsável por esse assassinato. A gente já está sabendo o que aconteceu. Foucault insiste que essas duas primeiras cenas, elas têm um caráter mágico, vamos dizer assim, de apresentação da verdade. Ela é indissociável de um poder profético que emana da constituição mítico-simbólica, histórica daquela sociedade. O discurso profético não é um discurso que nos dê a verdade segundo as exigências das provas, das demonstrações ou de outros procedimentos que historicamente associamos com o verdadeiro. O discurso profético é o discurso da revelação. Aquilo que provém ou da luz que ninguém suporta e, portanto, ofusca toda a visão possível, a luz divina do deus Apolo, ou emerge da escuridão que tudo cobre, a escuridão do divino Tiresias. Do adivinho Tiresias. Palavra encantatória, palavra que no mesmo momento diz e produz a verdade. Palavra que apenas um ser especial, um mestre da verdade, pode enunciar a partir de seu caráter de exceção em relação ao saber humano. E, enfim, há toda uma discussão aqui em relação a modos de apresentação da verdade, que é o diálogo do Foucault com o Marcel Detienne, num estudo famoso, Gracia Cracker e os mestres da verdade. Mas há também uma questão aqui que é o seguinte, o Foucault insiste muito nisso. Essa forma de empregar a verdade, e quando empregar, fazer a verdade valer, esse tipo de cena, vamos dizer assim, que começa no Édipo Rei, aparece muito na Ilíada, diz o Foucault. E aí ele lembra de um episódio que tem o Antíloco e o Menelau, eles estão fazendo uma corrida de cavalos. Tem várias pessoas, o Antíloco e o Menelau estão numa corrida. A corrida é um ir e voltar, e você tem que fazer uma espécie de circular. Você precisa circular para voltar o mais próximo possível de determinada linha. Tem uma testemunha lá que fica vendo se vai tudo sair certo. Quando tem a corrida, o Antíloco acaba ganhando e o Menelau chega atrás. O Menelau diz assim, você roubou, você fez a curva de uma forma que você ganhou vantagem. E aí o Antíloco diz, não, eu não fiz isso não. Aí o Foucault fala, bom, no texto do Homero tem uma testemunha lá. A forma comum seria a gente dizer o quê? Chama o terceiro elemento, que não está, vamos dizer assim, engajado no problema e pergunta, o que você viu? Mas não é assim que o Homero ele resolve a questão. Como ele resolve? O Antíloco ele diz assim para o Menelau, então se você não roubou, pega o seu chicote, põe a mão na sua testa e jura por Zeus que você agiu corretamente. Empenhe a sua palavra. Quando ele faz isso, o Antíloco volta atrás. Ele diz, não, realmente eu trapaceei. Ou seja, nesse momento, a verdade ela não pode aparecer. Ela não pode aparecer dessa forma quase performativa em que o enunciado ele próprio encadeia a verdade. Foucault diz assim, veja, o Homero poderia ter chamado a testemunha. Não chamou. Então, de alguma forma, tanto esse saber oracular, quanto esse saber, essa verdade que se enuncia e se realiza, é isso que está no começo do Édipo Rei também, segundo Foucault. Contudo, no Édipo Rei será diferente da Ilíada. Por quê? Porque essa palavra, essa primeira metade que se encaixou, a palavra do oráculo e a palavra do Tiresias, não vão bastar. E isso é muito importante para o Foucault.
não basta que o Deus e o adivinho revelem juntos a verdade. Édipo não aceita essa forma de exposição. Diga-se de passagem, a tragédia já ia acabar aí, né? Se fosse assim. Mas não. Desconfiando de que se trata de uma mera conspiração política de Creonte, a cena subsequente, de um ataque à sua soberania, o Édipo irá fazer uma investigação. Irá colocar o seu poder de soberano em ação para que a verdade, enfim, seja averiguada em todos os detalhes. Em outras palavras, o Édipo, ele não vai, de alguma forma, ele segue essas palavras do oráculo, mas elas não valem por ela mesma. Né? Na história da filosofia, me parece, a comparação é brutal, mas há alguém que faz isso também. Né? Alguém que recebe um oráculo, não aceita o oráculo e inicia uma investigação sobre aquele oráculo. Quem é? Sócrates. Né? Parece essencial. Então acho que essa é uma questão fundamental que está em jogo aí também. Né? Então a investigação também irá se dar através de um jogo de metades. Ou seja, a primeira metade foi Apolo Tiresa. Mas há um outro jogo de metades e metades, um jogo agora humano, diz o Foucault. Inicialmente, o primeiro grande indício, a primeira metade, é dada através do testemunho voluntário de Jocasta e a posterior afirmativa de Édipo. Jocasta, que é a mãe do Édipo, mas é a esposa dele também, no caso, né? Logo em sua primeira cena, rememora o passado. A terrível profecia de que o filho dela com Laio mataria o pai. Como, devido à profecia, Laio amarra os tornozelos do filho e pediria um escravo para jogá-lo no abismo. Conta também com, apesar da profecia, na verdade, foram bandidos que mataram Laio numa encruzilhada a 3 caminhos. Inclusive é uma espécie de ironia com a profecia, né, no momento do texto. Édipo, porém, ao ouvir tal relato, ele também rememora, afirmando que realmente ele matou um homem em uma encruzilhada de 3 caminhos, no mesmo lugar e em data próxima do ocorrido com Laio. Né? Então, a primeira metade dessa verdade humana, ela se dá a partir de um discurso rememorativo, que encaixa a lembrança de Jocasta com a lembrança de Édipo. Né? O Édipo começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Não, mas espera aí, eu também matei um homem assim. Né? Enfim, eu matei um homem assim. Todavia, essa é apenas uma das metades da história de Édipo, pois ele não é apenas aquele que mataria o pai, ele é também aquele que casaria com a mãe. E é por esse oráculo, inclusive, que Édipo vai embora de Corinto, onde vivia com a sua primeira família, Pólibo e Mérope, ou Pólibo, depende da tradução. Há, portanto, um hiato, uma parte faltante nessa história. Édipo deveria, então, ser o filho de Laio, que, ao matá-lo, também acaba por casar com a própria mãe. Ora, isso parece absurdo ao Édipo. Nem mesmo originário de Tebas eu sou, ele diz. É então que se apresenta a última metade da verdade, também construída por outras 2 metades. Ou seja, do ponto de vista divino, ela é uma metade quebrada em 2, né? Uma metade quebrada. Aqui é como se a verdade humana fosse quebrada e cada metade fosse quebrada de novo, né? É isso que o Foucault fala. Bom, de onde virá esse último fragmento de verdade que compõe a totalidade da verdade da obra? Ela virá através do testemunho ocular. No calor dos acontecimentos, um mensageiro chega para contar a Édipo o falecimento do suposto pai dele, Pólibo. Do diabo fala das marcas que Édipo traz em seu próprio corpo, em seu tornozelo. A prova e o testemunho surgem como uma prova irrecusável. Agora o Édipo já tem quase certeza. Todas as provas humanas apontam para a mesma verdade que o oráculo aponta. Quando quase todas as metades da verdade procurada já estão em seu lugar, Édipo se lança naquela que será a busca pela prova definitiva contra si mesmo. Como soberano, e aqui o caráter violento da cena e o uso do poder do Édipo é marcante, como soberano ele manda buscar o pastor que, responsável por atar a criança, acabou por entregá-la aos cuidados de outra família. A Jocasta diz, não faz isso, não, desiste, mas o Édipo vai até o fim. De longe vem o pastor, ele entra em cena, é um antigo escravo de Laio, um velho, alguém esquecido, mas que traz um segredo. Édipo arranca esse segredo do pastor que se recusa a colaborar. Ele arranca através de um interrogatório violento.
Né? O Foucault insiste muito nesse aspecto. O Édipo, ele força o pastor a falar. Ele força, inclusive, falando, se você não falar, eu vou te torturar e você vai ser condenado à morte. Você deve falar. Né? A tragédia, então, se encaminha para o fim. Todas as meias-verdades se juntam. Édipo descobre a verdade sobre si mesmo. Como dirá Foucault, cito, o ciclo está fechado. Ele se fechou por uma série de encaixes de metades que se ajustam umas às outras. Como se toda essa longa e complexa história de criança, ao mesmo tempo exilada e fugindo da profecia, exilada por causa da profecia, tivesse sido quebrada em dois, e em seguida cada fragmento partido de novo em dois, e todos esses fragmentos repartidos em mãos diferentes. Foi preciso a reunião do Deus e seu profeta, de Jocasta e de Édipo, do escravo de Corinto e do escravo do Citerão, para que todas as metades viessem ajustar-se umas às outras, adaptar-se, encaixar-se e se reconstituir o perfil total da história. O impressionante da tragédia de Édipo para Foucault é essa forma de expor uma verdade fragmentada, no calor dos acontecimentos e pela força do destino e das paixões. Essa forma não é apenas retórica, mas se condiz com uma exposição dramática de diversos registros discursivos, diversos modos de fazer a verdade valer, de produzi-la concretamente entre os homens. O que podemos aprender, então, sobre o tema da verdade com sua dramatização trágica? Eis, parece-me, o coração das análises de Foucault, sobretudo nas primeiras análises que vão, no mínimo, de 71 até 76. Pois, de certa forma, o que a palavra mágico-simbólica diz no início do drama é a mesma coisa que os escravos dizem ao fim. Ambos dizem o que todos sabemos, a culpa pelo assassinato é do rei Édipo. A diferença, porém, se dá no estatuto do discurso, nas condições de enunciação, assim como nos seus efeitos concretos. O primeiro, um discurso oracular. O segundo, um testemunho visual. Entre a verdade dita pelo Deus e a verdade mundana, há uma diferença de registro, uma passagem na cena do olhar. É esta espécie de olhar mágico religioso que faz brilhar no começo da peça uma verdade em que Édipo e o coro não querem acreditar. No nível mais elementar, contudo, também encontramos o olhar, no nível dos escravos. Pois, se os dois escravos testemunham, é porque eles viram. Um viu Jocasta a lhe entregar a criança para que a levasse para a floresta e lá a abandonasse. O outro viu a criança na floresta. Viu seu companheiro escravo lhe entregar esta criança. Trata-se aqui ainda do olhar, não mais do grande olhar eterno, iluminador, fulgurante do Deus e do seu adivinho, mas, diz Foucault, o de pessoas que viram e se lembram de ter visto com seus olhos humanos. É o olhar do testemunho. Então, perceba como tudo se dá como se o Sófocles colocasse em cena, no teatro, ele encenasse dois registros de verdade comuns na sociedade grega. Né? A verdade profética, a verdade dos deuses, o acesso a essa palavra, esse discurso oracular, né? E esse discurso que é o discurso investigativo, o discurso que demanda das provas, o discurso que quer a provatização empírica, vamos dizer assim. Consequentemente, eu disse, né? Tudo se dá na diferença e na passagem entre a cena de um discurso e outro. Como se houvesse um deslizamento encenado dentro da peça, entre o saber dos deuses e o saber dos homens. A peça se fecha em um grande símbolo. Essa palavra o Foucault usa muito, né? Ele fala, é como se toda a peça fosse um símbolo fragmentado. E a gente tem que uni-las criando a totalidade. Em que as metades, ao se encontrarem, constituem a totalidade, a identidade própria, a verdade procurada. Há uma comunicação e uma adequação entre deuses e homens. A lembrança e seus discursos tecem a imagem empírica, positiva, daquilo que é dado pelo luzir relapejante do oráculo. Mas, e ainda não acabou, ainda falta um elemento nessa descrição da diferença e unidade entre duas formas de dizer a verdade. Pois entre o divino e o povo encontra-se Édipo, seu reino e seu destino. Desde o começo, vemos como Édipo se sente ameaçado em seu lugar de rei, em seu poder político. E o Foucault aqui ele insiste muito nisso. A peça não chama Édipo, a peça chama Édipo Rei. E toda vez que o Édipo se sente ameaçado, ele se sente menos ameaçado pela ideia de que ele tenha cometido um crime e mais pela ideia de que ele seja banido ou que ele perca o seu reino. Né?
reino que ele, enfim, acaba conquistando quando ele resolve o enigma da esfinge. Foucault ele chega a dizer isso é importante, é uma análise bem técnica, não vou recuperar longamente aqui, mas ele vê no Édipo a figura do tirano, né? A figura do tirano não no sentido pejorativo, mas no sentido daquele que vem de fora, conquista a cidade e se impõe politicamente através do seu poder, do seu saber também. O que está em questão, nos diz Foucault, desde o começo da peça, é o poder deste personagem. Trágica trama entre um saber que tem o poder de colocar em xeque o poder de Édipo e, ao mesmo tempo, o mesmo poder de Édipo que, ao buscar o saber, acabará por se destruir enquanto poder. Tal jogo de inversões é dramatizada, sobretudo, quando da confissão do último escravo. Ali vimos Édipo extrair a confissão de um homem, mas essa mesma confissão irá voltar-se contra ele, selando definitivamente seu destino. Édipo Rei é a tragédia da queda do poder de Édipo pela sua própria vontade de saber. Sobre isso, Foucault irá dizer, cito, se Édipo cai em armadilha, é precisamente porque, em sua vontade de encontrar, ele prolongou o testemunho, a lembrança, a procura das pessoas que viram até o momento em que foi desterrado do fundo do citeirão o escravo que havia assistido tudo o que sabia, e que sabia tudo, portanto, a verdade. É precisamente porque abre os olhos sobre o que está acontecendo que encontra o acidente, o inesperado, também o destino. Porque foi este homem do olhar autocrático, aberto sobre as coisas, Édipo cai em armadilha. E nisso, de alguma forma, consiste a tragédia do Édipo. Bom, basicamente, se eu não me engano, essa é a exposição que o Foucault ele vai fazer. Dito isso, quais as conclusões poderíamos apresentar em torno da leitura do Édipo, do Foucault? Bom, do que muito poderia ser dito, eu vou simplesmente sugerir duas conclusões, que são sugestões, simplesmente, enfim, para a gente conversar. Eu prometi ser breve. Primeiramente, eu gostaria de destacar como por detrás da leitura apresentada, o que está em ação são determinadas premissas de um método que Foucault retira de Georges Dumézil. Dumézil que foi quem indicou Foucault no Colégio de França, que é um filólogo comparatista muito famoso, importante na França. O mesmo Dumézil que, na ocasião de sua aula inaugural no Colégio de França, na aula do Foucault, a ordem do discurso, publicada, né, recebe o seguinte agradecimento do Foucault. Lá na aula inaugural, Foucault diz o seguinte sobre Dumézil. Creio que devo muito a Dumézil, a sua obra. Foi ele que me ensinou a analisar a economia interna de um discurso de modo totalmente diferente dos métodos de exegese tradicional. Foi ele que me ensinou a detectar de um discurso ao outro, pelo jogo das comparações, os sistemas de correlações funcionais. Foi Dumézil que me ensinou como descrever as transformações de um discurso e as relações com a instituição, com a sociedade. É precisamente a trama entre a estrutura do discurso e a forma social, esta relação entre o dentro e o fora do texto, que Foucault procura quando analisa a peça de Sófocles. Nesse sentido, o que a peça dramatizaria é a problematização histórico-social, que também iremos encontrar na filosofia, da figura excessiva de Édipo como tirano, ou seja, o problema da crítica do tirano clássico do século VI e V, capaz de, com o seu poder, direcionar tanto o saber mágico simbólico como a investigação jurídica da verdade. Esse homem que estaria entre os dois olhares, entre as duas cenas da verdade, se torna, nas palavras de Foucault, supérfluo. Esse personagem excessivo em seu saber e poder é esse personagem que é destruído, cegado pela sua desmesura. Aí eu cito o Foucault. O que acontece na origem da sociedade grega, na origem da lei grega no século V, na origem de nossa civilização, foi o desmantelamento dessa grande unidade de um poder político que seria ao mesmo tempo um saber. União concentrada na mão de um homem capaz de produzir a verdade pela força de seu domínio, seja político, seja por sua excelência. E aí então continua Foucault. Quando a Grécia clássica aparece, Sófocles a representa a data inicial, o ponto de exclusão do arcaísmo, o que deve desaparecer para que essa sociedade exista é a união do poder e do saber. A partir desse momento, o homem do poder tirânico será o homem da ignorância. Finalmente, o que aconteceu a Édipo foi que, por saber demais, ele nada sabia. A partir desse momento, Édipo vai funcionar como o homem do poder cego. Esse é o que Foucault tira, da tragédia. Note-se como aqui Foucault transborda em muito a cena do teatro. No fundo,
trata-se de mostrar como certo arranjo social é absorvido para dentro do texto e exposto na forma do drama. Não se trata, contudo, de uma relação de causa e efeito em que o contexto definiria o texto. Se trata de, na leitura do texto e em sua comparação com outros discursos, por exemplo, com a comparação que eu fiz com a questão da Ilíada, compreender as condições, que eu fiz, não, que o Foucault fez, compreender as condições históricas concretas de sua produção. O que se procura é, diz o Foucault, um princípio histórico, é isso que ele diz, que nos auxilia a compreender a passagem entre a Grécia arcaica e a Grécia clássica. Tal princípio, e aqui fica claro a tese de Etienne e o acento nietzschiano da leitura, nos é dado pela, cito Foucault, antinomia entre saber e poder. Doravante, enquanto o poder tirânico é taxado de ignorância, inconsciência, obscuridade, haverá, por outro lado, verdades eternas, dos deuses e do espírito. E, por outro lado ainda, o povo, que sem nada deter de poder, possui em si a lembrança, ou pode ainda dar testemunho da verdade relembrando. Onde se encontra saber e ciência em sua verdade pura, não pode mais haver poder. É essa antinomia que Foucault não cansará de problematizar, me parece, através de sua genealogia, através de todos os estudos da década de 70. Por exemplo, quando, recuperando as confissões arrancadas de Édipo e o extenso vocabulário jurídico empregado no processo pela qual Édipo transforma a si mesmo, indo do não saber ao saber. Mas essa transformação, longe de garantir o direito à sagesse clássica, à sabedoria clássica, efetiva-se no gesto de cegar-se com os prendedores da cortina do palácio, abrindo a experiência de errância a ser tratada em Édipo econômico. Sobre esse último ponto, apenas direi uma coisa. É interessante que a dramatização trágica da verdade sobre si mesmo acabe por nos dar um vislumbre de uma contradição mais profunda que atravessa as pesquisas de Foucault. Pois, de certa forma, a partir da década de 80, eu diria que tudo se joga sob o fundo de uma nova antinomia. Não mais a antinomia entre saber e poder, mas sim a antinomia entre necessidade e liberdade. Por um lado, as análises de Foucault, amplamente marcadas pela determinação dos discursos e das relações de poder como núcleos constitutivos do sujeito, processo a qual ele denomina assujeitamento. Pareciam até então dar pouca margem para pensarmos a experiência da liberdade, da constituição de si através de um retorno a si mesmo. Por outro lado, Foucault insiste na década de 80, cada vez mais no espaço de resistência e liberdade sendo possíveis dentro dos limites dos dispositivos de saber e poder. Com o tema do cuidar de si, da parresia, é toda uma genealogia das experiências históricas de constituição do sujeito que entra em cena. Genealogia dessas técnicas através dos quais o si mesmo se torna sujeito, processo que Foucault denomina de subjetivação. Então, o assujeitamento e a subjetivação elas estão em contradição. Ora, mas aqui não estamos no cerne de uma velha antinomia filosófica, essa irreconciliável dificuldade que se expressa em sustentar, ao mesmo tempo, a autonomia do lado do sujeito e a impossibilidade de negar a determinação heterônima, seja por parte da natureza, seja das forças sociais, e toda a dificuldade e reflexão prática que deriva daí, que tem nessa antinomia o seu motor, não é essa antinomia, ela não atravessa a história da filosofia, ela não está tão bem descrita como a segunda antinomia da crítica da razão pura do Kant, como, de um lado, do ponto de vista do mundo material, parece que tudo tem causa e efeito e se encadeia de forma determinista. Por outro lado, a gente tem a experiência da liberdade, um pouco como se o sujeito pudesse ser causa, uma nova causa dentro do encadeamento das causas. Você tem um problema aí entre a necessidade e a liberdade. É o problema, por exemplo, que o Sartre vai tratar na crítica da razão dialética. Por um lado, a liberdade do existencialismo, a liberdade ontológica fundada no sujeito. Por outro lado, o determinismo da história, o problema do materialismo histórico, esse tipo de coisa. Ou seja, essa antinomia, ela me parece não resolvida no pensamento do Foucault. E isso aparece no Édipo, se eu não estou enganado, porque, afinal de contas, o Édipo ele se acha um homem livre. Ele era o mais livre de Tebas. Por quê? Porque ele era o seu soberano. Mas quando ele afirma o seu poder e realiza tudo o que ele quer, é o que ele acaba descobrindo. Que o seu destino já tinha sido traçado às suas costas. Ou seja, há uma questão entre autonomia e heteronomia, em que, na verdade, não se trata de jogar a autonomia contra a heteronomia ou a heteronomia contra a autonomia. Assim como nunca se tratou de jogar o saber contra o poder ou o poder contra o saber. Se trata de entender a trama desses dois conceitos. Se trata de estar entre o saber e o poder, se trata de estar entre a autonomia e a heteronomia.
De certa forma, a desmesura de Édipo não é simplesmente o seu poder, e sim a monstruosidade de um destino sem sentido e, no entanto, inescapável. O ritmo da tragédia é pontuado por um perverso movimento. Cada passo, cada manobra de antecipação à sorte predita se torna um passo a mais em direção ao abismo. Com a tradição última, no momento de sua maior liberdade, ele apenas pode conhecer, enfim, o cadafalso de sua necessária perdição. Apenas a liberdade transforma a vida de Édipo em destino, destino que sabemos nunca lhe pertenceu. Saber e poder, liberdade e necessidade poderiam ser vistos, então, sugiro, como duas antinomias sobre as quais Foucault trama suas leituras de Édipo, como duas metades que se encaixam ao fim. Tal como a junção de duas metades, elas nos dá também, quem sabe, o fundo que une e separa as suas pesquisas na década de 70 e 80. Era isso. Obrigado.